Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos agora aos destaques de hoje. Pânico nos mercados internacionais com os efeitos do coronavírus ao redor do mundo faz dólar abrir próximo a R$ 5,00 e Bolsa Brasileira interromper negócios pela quinta vez seguida no mês. Consultoria diminui previsão de safra brasileira de soja com piora na produtividade das lavouras no Rio Grande do Sul. Preço do fertilizante sobe até 44% em 3 meses. E nesta edição, o especialista projeta custos de produção para a próxima safra. A semana começou também com queda de até 4% para a arroba do boi na Bolsa Brasileira. E os contratos são negociados abaixo de R$ 190. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O dólar à vista abriu o pregão de hoje próximo a R$ 5,00, refletindo a retomada do pânico nos mercados internacionais com os efeitos do coronavírus ao redor do mundo. Por aqui, o Ibovespa acompanhou o tombo nos índices internacionais e caiu quase 13% durante a manhã, o que fez a B3 acionar pela quinta vez no mês a paralisação dos negócios por 30 minutos, conhecida como Circuit Breaker. Pela segunda vez em 2 semanas, o Banco Central dos Estados Unidos cortou a taxa de juros no país, passando de 0 a 0,25% ao ano. A medida anunciada ontem à noite pelo Federal Reserve faz parte de uma ação conjunta dos maiores bancos centrais do mundo para tentar impedir uma crise econômica maior devido ao avanço do coronavírus. Em uma reunião extra, o Banco do Japão também adotou medidas de estímulo à economia e sinalizou que pode cortar juros se necessário. Na China, dados do governo indicam que a produção industrial sofreu queda anual de 13,5% no primeiro bimestre, enquanto as vendas no varejo registraram um recuo de 20,5% no mesmo período. Por aqui, o Conselho Monetário Nacional aprovou hoje em reunião extra 2 medidas para ajudar a economia brasileira a enfrentar os efeitos do Covid-19. A primeira facilita a renegociação de operações de créditos de empresas e de famílias que possuem boa capacidade financeira. E a segunda aumenta a capacidade de capital dos bancos para que tenham condições para fazer as eventuais renegociações. Apesar das ações dos bancos centrais ao redor do mundo, o dólar à vista abriu o pregão próximo a R$ 5,00. Os negócios na Bolsa Brasileira foram paralisados por 30 minutos logo após a abertura, com o Ibovespa caindo 12,53%, aos 72.321 pontos. Essa foi a quinta vez no mês que o mecanismo de paralisação conhecido como Circuit Breaker foi acionado. Nesta semana, os investidores ainda aguardam um possível corte na taxa Selic, depois da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, marcada para amanhã e quarta-feira. Vamos agora ao termômetro do mercado. O dólar que abriu ali ao redor de R$ 5,00, nesse exato instante é cotado a R$ 4,94 mais 9, uma alta de mais de 2%. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem queda de 9,48% aos 74.838 pontos. Vamos já à análise do mercado com Paulo Molinari, analista da Safras e Mercado. Paulo, muito boa tarde. Imagino que o clima aí esteja bastante nervoso também, com muitos produtores e comerciantes querendo saber o que vai acontecer e o que deve ser feito nesse momento. Qual é a sua análise? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bem, realmente é uma situação aí complicadíssima, ela continua sendo complicada, né? A cada semana nós temos novas informações, novas decisões, ambiente econômico global. Tudo isso vai gerando mais incertezas, né? Na medida que o Covid-19 avança em novos países, alguns países bloqueiam todo o seu fluxo de comércio, etc. Tudo isso traz aí certamente uma insegurança, né? Para todos os mercados, inclusive para os mercados agrícolas e inclusive para o mercado brasileiro. Agora, o mercado brasileiro tem o câmbio a seu favor, né? O câmbio é uma variável importante que nos mantém competitivos no mercado internacional, tanto para a soja quanto para o milho, né? Temos aí os fatores fundamentais, né? Os fatores fundamentais que nós temos uma demanda global permanente, o fluxo de comércio de alimentos não pode parar, porque senão ele vai causar desabastecimento nesses países mais afetados. Por enquanto, nós temos aí
um impacto aqui no Brasil, é claro, é inevitável, mas para os nossos preços agrícolas ainda o câmbio é a nossa grande proteção. Bom, e a tendência do câmbio é ultrapassar os R$5 à medida que bancos centrais ao redor do mundo estão anunciando o corte nas taxas de juros e nessa reunião, nesta semana, o Copom deve tomar uma decisão se vai reduzir a Selic no país. Se tomada essa decisão, o dólar ultrapassa 5? Olha, depois da decisão, mais uma decisão surpreendente do Banco Central americano, ontem, em pleno domingo, reduzir a taxa de juros para 0 a 0,25, é inevitável que o Copom no Brasil também reduza a sua taxa de juros. Só temos que ver o tamanho da coragem do Banco Central em reduzir as taxas no Brasil. E, naturalmente, o capital ele acaba procurando aí um porto seguro. Esse porto seguro, nesse momento, continua sendo o dólar, né? E aqui no Brasil, nos emergentes, é natural que isso ocorra. Nós podemos ver câmbio acima de 5, podemos ver câmbio acima de 5, dependendo do grau de tensão que nós tivermos nos próximos dias, com esse efeito de taxa de juros, principalmente aqui no Brasil. Agora, há poucas semanas era uma situação ainda especulativa falar em dólar a 5. Semana passada a gente viu o dólar a R$ 5,02. Neste início de semana, de novo, a moeda tocando em R$ 5,00. Muita gente fica na dúvida do que se faz nesse momento, porque o dólar está numa escalada firme de alta. É a hora de fixar preço de grãos? É a hora de esperar? Qual tem sido a sua recomendação? Bem, a incerteza é o nome do problema de curto prazo, né? Então, nós devemos entender que enquanto nós tivermos o agravamento do vírus em nível global e até em nível Brasil, nós teremos aí impactos no câmbio. O Banco Central tem feito o trabalho dele de conter esse movimento mais agressivo e especulativo. Talvez tenhamos até um risco sistêmico dentro do sistema financeiro, de bancos ou fundos aí entrarem com problemas mais sérios por liquidações. Mas, por enquanto, a ordem é nós começarmos a aproveitar esses preços da soja, principalmente principalmente para 2021. Eu sei que tem muita coisa aí pela frente, né? Temos uma quebra de safra no Rio Grande do Sul, temos uma safrinha precisando ainda de muita chuva, principalmente aqui no Paraná. Tem muitas coisas para ocorrerem ainda, mas preço é preço. E devemos lembrar que esse câmbio cada vez mais alto, ele também vai provocar aumento de custos de produção para a próxima safra de forma bem agressiva. Esse é o segundo ponto da nossa conversa. Se o dólar agora favorece a formação de preços de commodities agrícolas e favorece a venda antecipada para a safra 21 e até para a venda da safra atual, ao mesmo tempo ele pressiona custo. Quanto é essa pressão e o teu cliente ele já está fixando o custo da próxima safra, Paulo? Alguns produtores que estão com tipo de negócio, ainda com um preço que não está bem ajustado a esse novo câmbio, já tem feito pacotes de troca para 2021, já tem feito negócios com safra nova para 2021, tanto na soja quanto no milho, né? Mas também já estão tentando comprar os insumos da melhor forma possível no meio desse furacão que nós temos aí global. O importante é não descolar as coisas, né? Se vender soja, compra insumos, né? E se comprar insumos, vende soja para não deixar os preços descolados. Acho que nesse momento de incerteza, essa seria a regra principal. Para encerrar, algum reporte, algum relato de problemas nos portos, no comércio? Você sinalizou que até agora parece que está tudo operando normalmente, é isso que você acompanhou? Por enquanto, nós não temos nenhum tipo de problema sinalizado de embarques com carnes, que seria o ponto central, né? Não temos nenhum problema com soja, que é o principal produto que nós estamos embarcando agora. A própria China, que é o nosso grande comprador, está aí sinalizando que a qualquer momento pode retornar ao normal, com os supermercados vazios e precisando voltar às compras, né? Então nós não vemos aí, por enquanto, do ponto de vista brasileiro, um caos no setor do agronegócio proporcional ao quadro financeiro externo. Bom, e um dos grandes destaques de hoje é o cenário do mercado e as oportunidades e os desafios.
Para a gente falar de desafio, a gente vai falar de custo que tem o dólar como um balizador. Para esta conversa, nós convidamos a FC Stone, que fez 2 gráficos para mostrar para a gente a evolução do preço dos fertilizantes ao longo dos últimos meses. Há fertilizantes que já somam mais de 40% de alta de dezembro até agora. Vamos ver aqui? Então, os preços de MAP, né? Nós temos aqui na sua tela, na linha verde, são os preços em dólares por tonelada. Na linha amarela, são os preços internalizados, ou seja, em reais por tonelada. Você está vendo, então, o MAP mostrando que de dezembro até agora, março, houve uma puxada do preço em real por tonelada. Daqui a pouquinho, o analista da FC Stone vai explicar para a gente a motivação desta alta, que possivelmente tem a ver com o dólar mais valorizado, ou seja, o dólar mais alto encarece a importação. Então, nós saímos de ao redor de R$ 1.200 por tonelada ainda nos meses de dezembro e avançamos para cerca de R$ 1.700 agora no preço de março. Avançamos para a linha verde, em que você vê em dólares por tonelada. Vínhamos de uma tendência de queda dos preços dos fertilizantes e também em dezembro, preço em dólar por tonelada subiu, ou seja, saiu de ao redor de 1.100 para em torno de 1.400 aqui em dólares, ou melhor, aqui desse lado, de 300 a 350 em dólares. Ou seja, os preços subiram no MAP. Avançamos um pouco mais para a próxima tela. Preços do cloreto de potássio. A tela anterior era o MAP, os fosfatatos, e agora o cloreto de potássio, que mantém a linha de queda. Vejam aqui comigo, em verde, nós temos cerca de R$ 1.150 por tonelada, subiu para 1.250, uma puxada no preço do potássio em reais por tonelada agora no mês de março, mas se você observar os preços em dólares por tonelada, os preços estão ao redor de $240 por tonelada no mercado internacional, o potássio está em queda. Dito isso, vamos à análise. Marcelo Melo, consultor de fertilizantes da INTL FC Stone, explica para a gente por que o preço do fertilizante fosfatado subiu mais de 40% em 3 meses. Seja bem-vindo, Marcelo. Oi, bom dia. Então, na verdade, o fosfatado, como você colocou há pouco, o preço em dólar por tonelada em dezembro foi o menor preço dos últimos 13 anos. Foi um momento de compra extremamente bom para fazer exatamente a antecipação da compra da safra verão de setembro, agora que vai ser plantado em setembro, né? Safra verão 2021. Foi um excelente momento para fazer a compra ali em dezembro. Agora, de lá para cá, o mercado subiu muito, e sem uma ligação direta com o coronavírus. O mercado mundial subiu porque os Estados Unidos está em linha para ter uma safra, um plantio de safra muito bom. E mesmo as condições do inverno, o inverno foi um inverno mais ameno e está acabando. Então, a expectativa é que, por fim, os Estados Unidos vai conseguir comprar fertilizantes e repor os nutrientes no solo, porque foram 2 safras com aplicações muito ruins de fertilizantes por problemas climáticos. E é isso que puxou o preço fortemente. Agora, também tivemos cortes de produção. Tivemos cortes de produção da OCP e da Mosaic anunciados em dezembro. E esses cortes agora já retomaram a produção. Então, tanto a OCP quanto o Mosaic já retomaram a produção. E, portanto, nós acreditamos que o preço agora, em dólar por tonelada, chegou no topo. Então, ele subiu bastante, ele subiu 18% de final de dezembro até agora. E ele vai a 44% de aumento em reais, porque, junto com esses 18% do aumento em dólar por tonelada, nós vimos uma depreciação da taxa de câmbio também, de meados de dezembro até agora, de outros 22%. Então, isso nos levou aí a esse aumento de 44% que você mencionou. A gente está mostrando, inclusive, na tela, e claramente dá para ver a alta do preço do fertilizante fosfatado, Marcelo. Qual é a indicação para o telespectador? Muitos especialistas dizem, não é hora de descolar a venda do grão da compra do insumo. É hora de, mesmo com esse pico de alta de 44% acumulado, fechar esse fertilizante? Então, Kellen, eu acho que nesse momento não é um bom momento de compra. E vamos esquecer a taxa de câmbio, que é exatamente o que você falou. Na hora que ele for comprar,
ele precisa proteger vendendo um pouco de grãos na mesma taxa de câmbio. Legal. Então vamos esquecer um pouco o problema da taxa de câmbio, que é um problemaço, obviamente, mas vamos esquecer. Então o que acontece? Em dezembro era um momento maravilhoso para comprar, agora não é, nós subimos praticamente 20% em dólar por tonelada. E esse preço agora tenderá a cair, você vê que ele já está estável há algumas semanas, ele tenderá a cair com força a partir de maio. Então, quem não antecipou a compra, eu acho que agora não é o momento, tá? E, inclusive, eu sei que a safra está ficando pronta e muitos produtores rurais vão falar, puxa vida, agora que está pronto eu vou comprar. Não convém, espera um pouco, porque vai comprar numa situação melhor daqui a pouquinho. Mas aí você está olhando para o... Desculpa eu te interromper, vou tentar fazer aqui uma pergunta que o nosso telespectador pode estar se fazendo enquanto assiste. Você está pedindo para desconsiderar a taxa de câmbio, está olhando para fundamento de oferta e demanda e dizendo que a partir de maio o preço do fertilizante fosfatado vai cair. O problema é que se o coronavírus se agravar, a taxa de câmbio sobe ainda mais. E aí o produtor vai continuar pagando caro, não vai? Sim, mas aí o que vai acontecer é que a soja dele vai estar valendo mais ainda. Então agora, do jeito que, vamos dizer, com câmbio perto de 5, nós estamos em alguns lugares batendo até com soja a R$100 no porto já, né? Então, se o fertilizante, se o MAP está perto de 1.700, bom, tudo bem, porque a soja está batendo R$100 lá no porto. Então há uma certa compensação. Por isso que eu digo que o importante é que na hora que ele efetuar a compra, que ele faça um pouquinho da venda do grão dele. Tá certo. Agora, mas o que acontece é que em dólar vai cair esse preço. Então, por isso que eu acho que não é bom comprar agora, porque em dólar vai cair, e até por conta dessa sobreposição de crises internacionais, é possível até que antecipe essa queda, que eu imaginava ia ser mais para maio, junho, talvez ela se antecipe até, inclusive, né? Então, acho que convém esperar um pouco. Marcelo, só para ficar muito claro, essa queda que você projeta a partir de maio, ela deriva de um aumento de oferta? Ela deriva da reconstituição da produção e, portanto, do aumento de oferta e da diminuição da demanda, porque os Estados Unidos vai completar o plantio dele. Então, todas as compras do plantio dele agora em abril vão acabar. Depois disso, pronto, o mercado cai. Entendeu? Perfeito. Então, nós mostramos aqui para o nosso telespectador 44% de aumento no preço do fertilizante fosfatado de dezembro para março, números da FC Stone. Agora a gente vai mostrar um outro fertilizante bastante utilizado, que é o potássio. Eu vou pedir para a produção colocar na tela e você explicar para a gente. Potássio caiu, esse sim é a hora de fechar? Exatamente. Esse aqui está exatamente na situação inversa. Aí, todos esses meus clientes que compraram em dezembro, muitos queriam comprar potássio. Eu falava, não compra, porque o preço está ruim, o preço vai cair em dólar por tonelada. De fato, você pode ver aí no gráfico quanto caiu. Caiu mais de $50 por tonelada. Estávamos em 285, estamos em 233. Caiu não é muito. Então, caímos 18%, quase 20%. Do mesmo jeito que o fósforo subiu 20%, o potássio caiu 20% de dezembro para cá. E agora é a situação também inversa do MAP, ou seja, aqui esse é um excelente momento de compra. Então aqui convém comprar o potássio que você vai utilizar na tua safra verão, porque o preço está muito baixo. Bom, eu acredito que o potássio começará a subir a partir de maio, junho, não com muita força, mas subirá, ele tenderá a subir. E agora, se você quer comprar realmente na Bacia das Almas, no preço muito baixo, nós estamos nele. Tá? Agora, essa queda ela é derivada de qual fator? É algo consistente? É uma oferta maior, uma demanda menor? Não, o que de certo modo, sim, é problema de fundamentos e é problema de fundamentos na China, porque a China ela é grande importador, mas ela, na verdade, ainda não é também o impacto do coronavírus, é mais o impacto de toda a peste suína africana do ano passado, tudo aquilo foi, no último ano e meio, né, tudo aquilo foi atrapalhando um pouco da demanda na China. A China acabou comprando muito menos esse ano, atrasando muito um contrato anual, mas agora, como nós estamos nos aproximando de maio, em maio ela não vai ter jeito, ela vai ter que comprar. Por isso que eu acho que depois de maio os mercados vão começar a subir no potássio. Ok. Né? Agora, você veja, então aí vem só o outro ponto da taxa de câmbio. Então você fala, puxa Marcelo, mas o câmbio está fortíssimo, né?
E como é que você está recomendando que a pessoa compre o potássio? Eu acho que sim. E aí é que vem, o que ele precisa fazer é aproveitar, então, a soja de praticamente R$100 no porto, ali no Rio Grande do Sul, ou 90 em outros portos, e vender um pouquinho do grão dele para estar protegido com relação ao dólar, nos valores monetários de compra e de venda. Está muito claro para a gente que o fertilizante fosfatado e o potássio, mesmo com o dólar rondando os 5, estão em realidades muito diferentes por causa dos fundamentos de oferta e demanda no mercado internacional. A FC Stone recomenda fechar agora potássio e esperar para fechar os fosfatados. Podemos encerrar assim? É isso aí. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.